consegue dimensionar a emoção do espanhol Juan Sebastián Elcano, que em 1521 completou a primeira volta ao mundo numa circunnavegação? Você já imaginou o que esse cara viu? E a emoção dos montanhistas Edmund Hillary e Tenzin Norgay, quando eles alcançaram pela primeira vez o pico do Monte Everest em 1953. E do astronauta Yuri Gagarin, que em 1961 foi o primeiro ser humano a ir para o espaço e a dizer: a Terra é azul. É uma emoção assim, de grande impacto, de tirar o fôlego. Aqui os viajantes que vinham da Europa no século XIX tinham quando avistavam pela primeira vez essa paisagem. Primeiro retrato do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara. Es mi primera vez acá en Río y en Brasil también. Mira, me llamaba mucho la atención lo verde que ustedes tienen, la ornamentación, la flora, y el contraste que produce los árboles, los arbustos con el mar, con el Atlántico. Lo que más me ha impresionado es la diferencia entre el verde de la naturaleza y el blanco de los edificios o el gris de los edificios, el contraste, ¿no?, de colores. Se hoje, mesmo com a paisagem bastante modificada pelo tempo, a gente se emociona, imagina no século XIX. Olha só essas imagens feitas pelos principais personagens que retrataram nossa realidade naquela época. Debré, Rugendas, Thomas Ender, Maria Graham. Maria Graham, a viajante inglesa que esteve no Rio pela primeira vez em 1821, acompanhando seu marido, o capitão Thomas Graham, registrou no seu diário de uma viagem ao Brasil a seguinte impressão: nada do que vi até agora é comparável em beleza a essa baía. Altas montanhas, rochedos, florestas luxuriantes, ilhas de flores brilhantes, margens de verdura, tudo misturado com construções brancas, navios ancorados e inúmeros barcos movimentando-se em um tão delicioso clima. Tudo isso reúne para tornar o Rio de Janeiro a cena mais encantadora que a imaginação pode conceber. Lindo, né? Uma cidade muito bonita, tem muitas construções antigas em comparado com a cidade onde eu vim. E para quem gosta de natureza, o Jardim Botânico é muito lindo, muito bonito mesmo. It's absolutely beautiful, especially from up here. We didn't really appreciate it until we got up here, and it was like, wow, 360 degrees of beautiful views. I think it's beautiful, and the beaches are lovely. Dona Leopoldina chegou ao Rio a bordo do navio Dom João VI, acompanhada de mais 2 navios, o São Sebastião e a fragata Áustria. Ela veio com um time forte de naturalistas. Um bonde sinistro de botânicos, pintores, mineralogistas e médicos que formou a importante comissão científica austríaca. A princesa chegou pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1817 para se casar com Dom Pedro I. Os naturalistas eram homens de ciência que vinham de longe para passar meses, anos, às vezes a vida inteira, caminhando pelas nossas matas, conhecendo nossa vegetação, procurando o que podia haver de novo e útil para a humanidade. Descobrir, por exemplo, propriedades medicinais das plantas, conhecer novos alimentos, pesquisar como os nativos viviam dessa natureza. Nesse momento da história do Brasil, a palavra de ordem não era mais explorar, e sim investigar. Para muitos historiadores, a chegada de Dona Leopoldina e a sua comissão austríaca marcou uma nova fase na nossa história: o redescobrimento do Brasil. Hoje,
o Pé de Quê vai redescobrir o Rio de Janeiro. A gente juntou pinturas, relatos, diários de viagem, para nos guiar nesse primeiro programa de uma série que vai falar justamente deles, os viajantes do século XIX. Pé de quê de perto, quero ver que fruta da casa e que flor ficou, saber terá sabor, vai ter um pau Brasil, pé de quê vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de quê? Essa é a estação das barcas do Rio de Janeiro, onde hoje tem o cotidiano vai e vem das embarcações que seguem do Rio para Niterói, de Niterói para o Rio. Em 1808, desembarcou Dom João pela primeira vez no Brasil, acompanhado da sua família, família real, e da corte portuguesa. Essa é a Quinta da Boa Vista. Ela abriga hoje em dia o Museu Nacional e o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Mas ela já foi a residência oficial da família real. E no século XIX, era passagem obrigatória para todos esses viajantes naturalistas que chegavam por aqui. Como era a Dona Leopoldina, Magali? Olha, os relatos contam que ela era uma pessoa extremamente gentil, muito bem educada, educada na corte europeia de Viena da época, e que nesse momento todos tinham muito interesse pela história natural. Então ela... Era moda? Era moda. E quando ela veio para o Brasil, ela trouxe com ela o bibliotecário, que era um mineralogista que trabalhava no Gabinete de História Natural em Viena, que era o Roque Sust. Qual a importância da Leopoldina para a história natural no Brasil? Olha, foi uma importância indireta, mas extremamente relevante, porque ela tinha um gabinete de história natural aqui no Palácio, então ela incentivava o estudo de história natural, mas eu acho que o fundamental para ela foi o que ela legou para o filho, através desse bibliotecário que ela trouxe com ela e que ela deixou uma coleção particular aqui, depois que ela faleceu. E quando o Roque Sust vai se tornar tutor de Pedro II, ele vai passar todo aquele amor que a mãe já tinha pela história natural e que ele também vai legar para o filho dela, com os ensinamentos que ele já tinha passado para a princesa e vai passar também para Pedro II. Que interessante, então. Isso é bem importante para a gente entender por que esse pessoal não era só a moda, porque cada vez eles iam mais fundo e se apaixonando, que foi ótimo para o Brasil, para a gente. Com certeza, para todos nós. E um legado muito interessante é que o Roque Sust, ele tinha um filho, que vai se tornar o Guilherme Sust de Capanema, um grande minerólogo brasileiro e amante da botânica. E ele era amigo pessoal, foi criado com Pedro II. Então, toda essa ligação é muito importante para a gente até entender a paixão de Pedro II pelas ciências. E você falou que depois ele ainda se torna mecenas, não é isso? Ele vai se tornar futuramente mecenas do João Barbosa Rodrigo, nosso grande botânico. Vamos pro privado, pro íntimo mesmo. Como era a relação do Dom Pedro I e da Dona Leopoldina? O que você sabe disso? Tumultuada, né? Muito tumultuada. Eu sei o final, ele era um homem muito galanteador, né? Tinha... Eu pensei que você dizia, ele é um homem muito galinha. Galanteador é um eufemismo para galinha, né? E o grande problema que ela tinha era com a Domitila, né? Porque ele teve 4 filhos com ela. E ele legitimou os 4 filhos, ele colocou ela aqui como dama da Leopoldina. E no último momento, quando eles estavam viajando para a Bahia, ela já não estava muito bem de saúde, ele leva a Domitila com ela, que é uma coisa muito desagradável. E ela volta e logo depois ela falece. Parece que ela, nas cartas que ela troca com a Maria Graham, ela começou a ter um problema na mão, com dores, e ela volta já adoentada para cá, e depois com parto prematuro. Então, uma série de complicações, e ela falece por isso, então... Olha, mesmo sofrendo e deprimida, a gente tem que sempre lembrar que a Dona Leopoldina fez muito pela ciência no Brasil. Foi isso. Os viajantes naturalistas, quando vinham para cá, saíam de lá muito bem preparados.
Eles traziam bolsas de caça, espingardas, munição, armadilhas, lentes de aumento, livros. Traziam papelão para fazer cicatas, mata-borrão para secar as plantas, material para empalhar os animais. Eles só esqueciam de trazer uma coisa muito importante: o domínio do português. Nossa, eles ralavam muito, tadinhos, para conseguir fazer a pergunta mais importante. Um pé de quê? Un pé de quê? Un pé de quê? Un pé de quê? Un pellegué. Un pé de quê? Un pé de quê? O pau-pereira tem folhas pontiagudas de até 8 centímetros de comprimento. Seu tronco tem sulcos profundos e ela pode chegar a mais de 20 metros de altura. Chegar ao Rio de Janeiro era como chegar ao paraíso, mas de longe. Quando você começava a se embrenhar pelas suas ruas, era uma visão do inferno. Sujeira, insalubridade, doenças. Mas foi olhando para essas mazelas que eles fizeram suas maiores descobertas. E registraram, por exemplo, que o pau-pereira estava para o Brasil assim como a quina para o Peru, que muito antes da chegada dos espanhóis já era um remédio poderoso e muito utilizado. O naturalista inglês Richard Burton registrou que no mato mais fechado havia a quina de pobre, uma árvore de casca amarga e fruta doce, chamada por muitos nomes: pau-pereira, ubaçu, pau-forquilha, pau de dente, camará de bibro, camará do mato, canudo amargoso ou pinguaciba. Todo viajante, quando chega num lugar novo, procura um guia, procura traçar um roteiro para sua viagem. Não era muito diferente com os viajantes do século XIX, quando passavam por aqui. Tirando Copacabana, Ipanema e esse roteiro que tem agora pelas favelas, era muito parecido com o que os turistas fazem hoje em dia. Ó, Cascatinha, Floresta da Tijuca, tinha muitos relatos da vista chinesa, da Pedra da Gávea, da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Pão de Açúcar, do Corcovado, até mesmo da Lagoa de Jacarepaguá. Hoje, o Júlio Bandeira e eu, ele é um historiador que conhece a beça, esse período, e o Rio Antigo e tudo. Nós vamos percorrer uma parte desse roteiro, desses primeiros turistas, desses primeiros estrangeiros que lançaram um olhar sobre o Rio de Janeiro, sobre a natureza daqui, que nós não tínhamos antes, esses turistas inaugurais. E ele escolheu uma inglesa, né, a Marianne? Sim, a Marianne North, que chega no Rio de Janeiro em 1872, desembarca aqui, onde nós estamos. Aliás, ela desembarca ali. Nós estamos dentro d'água. Naquela época nós estaríamos com a água boiando. E ela fica encantada. É o primeiro país tropical que ela descobre. Tem uma descrição da chegada e da passagem dela por aqui, exatamente aqui, a Baía de Guanabara, que eu vou ler. Bastaram mais 2 dias para que o vapor nos levasse para a bela Baía do Rio de Janeiro, que é certamente a mais bonita paisagem marítima do mundo. Não é que ela gostou, ela ficou louca. Deslumbrada. Apaixonada. E ela deu 3 voltas ao mundo, quer dizer, ela conheceu os lugares mais extraordinários. E volta ao Brasil já velhinha, na última viagem de circunnavegação que ela faz, e fica ainda deslumbrada, mas já percebe que algumas coisas já tinham sumido. Esse é o grande problema do Rio de Janeiro. Somem coisas, somem os morros, somem vários registros. Se não fossem esses viajantes, nós não saberíamos como era o Rio de Janeiro daquela época. Júlio, você sabe que desde pequenininha até meus pais achavam estranho, meus professores, porque sempre perguntavam assim, se você pudesse viajar no tempo, para onde você queria ir? Todo mundo queria ir para o futuro. Eu sempre quis vir para o Rio de Janeiro, onde eu nasci, que eu sou carioca, e para essa época. Eu queria ver tudo isso que sumiu. Que some muito rapidamente. E outra coisa, essas mulheres, por exemplo, viam muitos homens, os viajantes eram todos homens. Foram poucas as mulheres. A Marianne North, por exemplo, era uma artista amadora. Ela começa a viajar com 40 anos de idade, quando o pai morre. Não casa nunca.
e vai se dedicar a fazer pinturas de paisagem, de flores, por aqui. E a Maria Graham? A Maria Graham chega mais cedo. A Maria Graham chega ainda com Debré aqui, por volta de 1820. Ela passa rapidamente aqui, fica viúva na viagem do marido dela, que era um oficial de marinha, volta, é durante um certo tempo governanta da futura rainha de Portugal, a filha do Pedro I com a Leopoldina, e não suporta muito a grosseria que havia nessa corte. E ela faz também desenhos muito bonitos. Vamos pro Jeep fazer o nosso tour. Bom, as igrejas daqui, essa, por exemplo. Essa é a Igreja do Carmo. Essa é de que época? Isso já é no final do século XVIII, início do século XIX. A catedral, que era a capela, foi muito tempo a capela real. E foi feita a catedral por causa disso. Você tinha um passadiço que ligava o convento do Carmo ao Paço Imperial. Quando Dom João VI é coroado aqui, se monta uma grande varanda de madeira em frente ao Paço, para preparar a coroação. Agora, o Paço foi construído quando? O Paço começa a ser construído em 1740, mas ele vai sendo construído aos poucos. E daqui nós podemos ver o Corcovado. O Corcovado era uma visita obrigatória já naquela época. Dom Pedro I já subia o Corcovado. Debré faz uns desenhos de alguns traços que tinha lá e ele faz o primeiro, ele marca, escreve um P1 lá em cima, gravado na pedra. Assim como a Baía de Guanabara, o Corcovado era outro ponto de grande impacto para os viajantes, como é até hoje, né, gente? A Mariana, em 1872, descreve assim a sua chegada ao pico. É claro que, como faziam todos os outros visitantes do Rio, eu caminhei até o cimo do Corcovado e olhei para as nuvens, vendo ocasionalmente as nesgas do mar azul e das montanhas por entre elas, além das esplêndidas amarílias, amarelas e brancas agarradas aos recantos inacessíveis da rocha. O caminho todo foi um sem fim de maravilhas e belezas. Tem muita gente que diz que a vinda da corte e depois a chegada da Dona Leopoldina com a comissão que veio com ela é praticamente um redescobrimento do Brasil. A gente pode falar isso? Pode. Com a vinda da corte e a liberação para que os pesquisadores chegassem, você tem aqui um movimento maravilhoso de pesquisadores de diversos países. E uma outra coisa interessante é que você tem os outros pesquisadores que estavam vindo por conta própria, com pouco dinheiro, com pouca ajuda. Ah, tinha isso, é? Tinha gente que vinha assim na coragem. Vinha na coragem e vinha por quê? Porque eles eram coletores, eles coletavam esse material e vendiam para a Europa. Então você tem vários grupos que se associam a essa grande comitiva da Leopoldina. Para descrever, reconhecer e estudar as espécies da flora local, os naturalistas precisavam de referências e recorriam quase sempre aos manuscritos de um frei brasileiro que, 27 anos antes da chegada da comissão científica, já havia andado muito por aqui, catalogado 1.640 espécies de plantas nacionais em sua monumental obra, A Flora Fluminensis. Para nós, disse Von Massos, foi de especial valor o manuscrito de uma Flora Fluminensis, isto é, do Rio de Janeiro, que contém a descrição de belas figuras de muitas plantas da redondeza, raras ou desconhecidas, e tem como autor um tal Veloso. Esse tal Veloso não é ninguém menos do que o Frei José Mariano da Conceição Veloso, que nasceu em 1742, morreu em 1811, há 200 anos atrás, e que para muitos pesquisadores da flora nacional é o pai da botânica brasileira. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos umas 85 plantas têm essa terminação velózea, em homenagem a ele. Inclusive, nossa árvore de hoje, o pau-pereira, se chama Geisospermum veloze, por causa desse cara. Ele é tão importante que no Jardim Botânico tem uma leia com o nome dele.
Desde o século XIX, além de ser um dos lugares mais bonitos e visitados do Rio, o Jardim Botânico é um grande centro de referência para pesquisadores. Nesse ano de 2011, o Instituto de Pesquisas realizou um congresso todo dedicado ao Frei Veloso, desenvolvendo trabalhos para destacar a importância dele na botânica e na ciência brasileira. Foi aí que nos chamou a atenção estudos sobre a árvore pau-pereira. As cascas do pau-pereira, elas ficaram conhecidas, né, popularmente quando um viajante em contato com os índios trouxe as cascas para os médicos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. A primeira descrição da espécie foi do Frei Veloso, em 1825. Tá vendo como o Frei Veloso arrebenta? Quantas plantas a gente trata aqui no pé de quê? Só dá ele. E depois, né, em 1845, veio o Freire alemão que criou o gênero Geisospermum, que é onde a espécie está inserida agora, Geisospermum velose, por homenagem ao Veloso. Esses viajantes que a gente está tratando nessa série agora do pé de quê? Como Saint-Hilaire, Von Martius, todos eles fizeram muito uso, é provável, do pau-pereira como antitérmico, antifebril? Sim, sim. Era usual? Era usual. No Brasil ainda não está confirmado nada, esse estudo ainda está em andamento, mas tem fitoterápicos e patentes americanas. Esse aqui, se você provar na feira, falar, quero ver se é pau-pereira, dá uma mordidinha, tu não sabe como isso aqui é amargo, gente. Amaríssimo. Eu usei pau-pereira pro fígado. Foi muito bom, melhorou rapidamente. Minha barriga estava doendo muito, aí eu tava tomar um chá de louro, aí pediram, aí um colega me receitou e falou que era bom para poder tirar um pouquinho de dores. Lava bem o pau-pereira, né? Aquece, né, na água fervida até a água ganhar uma cor meio amarelada. Apaga o fogo e abafa. Pra mim fez muito bem, eu era bem mais gordinho antigamente, agora... Pra botar na cachaça, na pinga. No Rio de Janeiro antigo era muito comum, dentro das cachaças, colocarem as cascas do pau-pereira. Ah, tipo catuaba? Isso. Mas agora essa prática é proibida. Por quê? Porque você não sabe o quanto você está extraindo. Então, vamos supor que o comerciante deixa as cascas lá dentro da cachaça durante 3 meses. Ele vai extrair uma quantidade de alcaloides grande. E aí você é usuário, você bebe aquilo e você não sabe a quantidade. Pode fazer mal. Bom, então vamos correr atrás não só de estudar o pau-pereira, como de todas essas outras árvores que poderiam estar resolvendo um monte de outros problemas pra gente, fazendo a vida da gente ficar melhor. Mas para isso a gente precisa que a gente estude bastante. Que nem a Márcia, tá vendo? Como ela sabe tudo, quando a coisa ela me explicou. Então agora a gente está chegando assim, mais próximo da ideia do Brasil dos viajantes. Bom, tinha um viajante famoso que morava aqui, que era o Nicolas Antoine Tonnet, que chegou com Debré. Só que eles brigam muito cedo. E isso daqui era a fazenda do Tonnet. O Tonnet vem para o Brasil, paga passagem, traz a família inteira e faz uma fazenda de café. Isso aqui era uma fazenda de café. Então essa floresta toda, que muita gente pensa que é preservada, ela foi refeita, quer dizer, isso foi reflorestado pelo Acha. Que época que ele começa a fazer isso? Década de 60, 1860. 1860. Quando começa a faltar água no Rio de Janeiro. Esse era um lugar muito visitado aqui, a Cascatinha, olha ela aí. Você tem uma parte dos artistas que faziam a Cascatinha e outros que fizeram a Cascata Grande da Tijuca. A Cascata Grande da Tijuca já não existe. Quase todos os viajantes passaram aqui, ou para coletar espécies, ou só para apreciar a paisagem. O Rugendas descreve a Cascatinha assim: as cascatas da Tijuca constituem um dos panoramas mais pitorescos das cercanias do Rio de Janeiro. O corte dos rochedos, o movimento da água espumante e borbulhante são tão admiráveis quanto os das quedas d'água do velho continente. Qual dessas comissões você gostaria de ter acompanhado? Qual dessas expedições, dessas viagens? Eu queria ter estado nas primeiras delas, que era do Léry, quando chega ainda num paraíso, quando os canibais eram considerados deuses e os franceses começam a vê-los como se fossem heróis da Renascença. Os franceses descobrem e, até hoje, se você quiser,
A representação da América, a alegoria da América, é uma tupinambá com os seios desnudos, simbolizando um novo mundo. O povo que já foi extinto há 300, 400 anos. Bom, eu queria combinar uma coisa. Se realmente inventarem um jeitinho da gente andar para trás ou para frente no tempo, eu queria te convidar para ir comigo, dar um rolê nessa época, e quero ser uma viajante junto com você, descobrindo o Brasil, olhando o Brasil pela primeira vez com os olhos virgens disso tudo. E temos que falar francês para não sermos comidos, porque os portugueses eram devorados. Tá ótimo. Parfait. Au revoir. Assim como os viajantes do século XIX, no próximo episódio, a gente vai explorar o interior do Brasil, seguindo a rota da Estrada Real. Seguiremos para Minas Gerais, acompanhados dos cadernos de viagem do naturalista francês Auguste Saint-Hilaire. E vamos conhecer as espécies que ele encontrou por lá. Vem com a gente na nossa próxima viagem.